Olá, meus queridos alunos, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os seres vivos e os seres não vivos, tudo bem? Nós sabemos que no nosso ambiente, o ambiente em que nós moramos, nós vivemos, certo? Nós saímos de um lugar para o outro, também se torna-se um ambiente, tá? Não só no lugar que a gente mora, dorme ou vive com a nossa família, certo? Mas o ambiente no geral, no mundo em que nós vivemos, tá? Nós sabemos que existem elementos que têm vida e elementos também que não têm vida. Esses elementos que têm vida, eles são chamados de seres vivos, certo? Porque eles estão vivos, tá? E aqueles que não têm vida são chamados de seres não vivos ou seres sem vida, né? Vai depender muito de cada livro. Eles podem dizer que os seres não são vivos ou seres sem vidas, elementos sem vidas, tá certo? Então vai depender muito de cada livro. O livro que nós trabalhamos, ele já vai dizer que o elemento é sem vida, tá? Eu vou botar aqui, elemento sem vida, tá? Que é a mesma coisa de seres não vivos, tá bom? Então, esses elementos, eles vão estar compostos no ambiente, no lugar, no meio em que nós vivemos, tá certo? E a gente precisa saber identificar quais são os seres vivos e os seres não vivos, ou os seres sem vidas, tá? Então, quem são os seres vivos, tá? Eu vou tirar esse daqui para vocês não se atrapalhar, mas é a mesma coisa desse de baixo, tá certo? Então, quem são os seres vivos? Como é que a gente consegue identificar que são seres vivos? Né? Primeiro vamos para a definição, o que é ser vivo, né? E depois a gente vai conseguir identificar quem são esses seres vivos, tá? Os seres vivos são aqueles seres que nascem, ó, eles nascem, eles crescem, eles reproduzem, eles envelhecem, nem sempre envelhece, né? E morre. Tá certo? Eu botei envelhece porque às vezes tem ser vivo que chega à fase do envelhecimento. Tem ser vivo que nem chega ao envelhecimento, tá? Mas assim, o normal que a gente aprende que o ser vivo é, né? O ser vivo é isso aqui. Ser vivo é isso aqui. E eu defino ele como um ser que nasce, cresce, reproduz. O que é reproduzir? É gerar outro ser igual àquele. Se eu sou um ser vivo, um ser humano, o que é que eu vou gerar? Um ser humano dentro de mim. Se eu tenho um ser vivo que é a planta, o que é que a planta vai gerar? Outra plantinha, tá? Se eu tenho um gato, o gato é um ser vivo, porque ele nasce, cresce, reproduz, ou seja, ele vai dar outros gatinhos, né? Ele não vai dar um ser vivo, ele não vai dar um ser humano, gato. O gato não vai nascer dele uma planta, né? Ele vai reproduzir aquilo que ele é, certo? E aí depois acaba morrendo, que é o ciclo da vida do ser humano, certo? Então ele faz esse ciclo. Nasce, cresce, reproduz, envelhece, né? Ou seja, chega à fase adulta, a fase de idoso como um ser humano, já o animal, a fase, né, já velho, né? Que tem animal que só dura 15 anos, 10 anos, isso vai depender muito de cada animal,
certo? E depois, por uma coisa ou outra, eles acabam morrendo. Esse é o ciclo do ser vivo, tá? Agora, o elemento sem vida, ele não nasce, não cresce, ele não vai reproduzir outro dele e ele não morre. Ele acaba sendo destruído. Ou seja, o que é um elemento sem vida? É aquele que o homem consegue construir, né? Ele está ali porque o homem construiu, né? Mas ele vai estar, a gente vai utilizar esse objeto, mas não vai ter um outro elemento igual a ele mesmo criando outro elemento, certo? O ser humano cria outro. Eu tenho aqui, ó, um piloto. Será que esse piloto teve que nascer? Nasceu de onde? Não nasceu. O ser humano fez ele. Ele cresceu? Não, né? Ele reproduziu, ele chegou aqui, automaticamente reproduziu outro? Não, porque isso aqui foi o ser humano que fez. Ele tem a capacidade de morrer? Não. Então, esses objetos, como piloto, cadeira, né? Nós temos a cadeira aqui, cadeira, apagador, certo? Copo descartável. Então, são elementos que não têm vida, né? Eles não se movimentam, eles não andam só, eles não se alimentam, certo? Eles não precisam de outros animais para sobreviver, de água, não precisam de nada. Então, esse é um elemento que não tem vida, tá? Se a gente tivesse sala de aula, na escola tem um monte de imagens que a gente poderia, né, trazer para vocês o que são seres vivos e o que são seres não vivos. Mas eu espero que vocês estejam entendendo, né? Porque os elementos seres vivos são muito fáceis, né? E aí os elementos que não têm vida, né? Só aqueles que não tem coisa. E a gente vai botar um exemplo aqui. Vamos lá? Né? A gente já disse cadeira. Ó, carro. É um elemento que não tem vida. Vassoura. Eu tenho carro, vassoura. Eu tenho telha. Eu tenho lençol. Tá? Manchada aqui, tá muito manchado. Certo? Tenho lençol, tenho livro. Tá quase apagando ali, já sem álcool. Certo? Então, esses elementos são os elementos que não têm vida. Não vai nascer de um outro elemento desse, não vai crescer, como a gente era pequenininho e acabou crescendo, né? Como a gente falou num assunto sobre a família. A gente vai ser gerado de um ser, né? Então, esses elementos que não têm vida, eles não vão ser gerados, né? Então, essa é a fase do ser humano. E do ser sem vida, né? Que não nasce, não cresce, tá? Eu vou apagar aqui e vou dizer para vocês, né? Sobre a questão dos seres vivos, tá? Como é a fase do ser vivo? Eu já expliquei para vocês, tá? A primeira fase é a fase do nascimento. Ele nasce. Ele precisa primeiro nascer, depois ele cresce, depois ele reproduz, depois, vamos dizer, o quarto lugar, ele morre. Preste atenção. Eu vou dar exemplo de uma planta, certo? A planta é um ser vivo. Por quê? Eu tenho uma semente, né? Na terra aqui, ó, tem uma terra e joga a semente nela, né? E tá nascendo aqui, ó, certo? Lancei a sementinha, não sei se vocês estão vendo aqui a sementinha, ela está nascendo, a sementinha, né? Depois, essa sementinha que eu lancei na terra,
ela já está crescendo, olha. Já está dando uns galhinhos aqui, olha. Ela está crescendo. De repente, essa planta já está assim, olha. Reproduzindo. Se eu plantei uma semente de maçã, ela vai reproduzir uma maçã. A planta vai reproduzir uma maçã. Se eu plantei uma semente de abacate, ele vai reproduzir um abacate. Essa é a reprodução, certo? É aquilo que eu planto. A planta é uma uva, ela vai gerar uma uva, né? Eu sou um ser vivo, eu vou gerar um ser vivo. Então, a geração, né, daquele ser vivo vai ser aquilo que ele vai gerar aquilo que ele é, tá? Então, ela vem, reproduz e, por fim, alguém vem, corta a árvore aqui, ó. A árvore cortou e ela acaba morrendo, infelizmente. Tá certo? Mas o ciclo da vida do ser vivo é esse: nasce, cresce, reproduz e morre. Ok? No livro, na página 38, né, do livro de vocês, vai dizer quem são esses componentes, né, do meio ambiente que nós vivemos, as plantas, os animais. Então, ele tem esse ciclo de vida, como eu já expliquei para vocês. Plantas, animais, né? A gente, seres vivos, também faz parte dos animais, certo? E aí, abaixo, tem o ciclo de vida de uma galinha, né? A galinha vai nascer primeiro do pintinho, que tem o quê? O ovo, depois vem o pintinho, depois ela vai crescendo pequenininho, depois ela reproduz. O que é que ela vai reproduzir? Outros pintinhos. E o final da história da galinha, ela acaba morrendo, tá certo? Então, são esses elementos vivos. O sem vida, a gente já deu uns exemplos para vocês aqui. E o que é que você vai trabalhar na atividade? Vocês vão enumerar qual é a fase do nascimento de um ser vivo. Primeiro ser vivo já nasce desse tamanho? Jamais. Não existe. Eu não nasci desse tamanho. Vocês não nasceram daquele tamanho. Então, a gente vai da fase menor até chegar à fase maior ou a fase da morte desse ser vivo, certo? Então, é fácil a gente identificar o que é ser vivo. Ele se movimenta, o ser vivo, ele reproduz, ele cresce, né? Ele envelhece, ele reproduz, ele nasce, ele morre. A gente consegue ter outro daquele de novo a partir da reprodução. O que não tem vida, o ser humano vai ter que criá-lo, certo? Vai ter que formar aquele elemento que não tem vida. Ventilador, cadeira, cama, geladeira, isso tudo são elementos que não têm vida, certo? Ele por si só, eles não sabem viver, se reproduzir. Tá certo, gente? Hoje é só, tá? Depois nós teremos mais novidades sobre os seres vivos, como a gente vai conseguir identificar cada um deles, tá certo? Olha, um beijo, fique com Deus e até a próxima aula.